Bem-vindos ao dia 63 deste maravilhoso programa Dar. Shabbat Shalom para cada um de vocês, meus irmãos. Shabbat Shalom. É realmente um prazer seguir estudando em completa liberdade e com a companhia daqueles que temem ao nosso Deus e estão sob a soberania de seu Filho Yeshua HaMashiach, estudar as Escrituras e seguir desintoxicando-nos das mentiras que herdamos de nossos pais, porque de nossos pais herdamos somente mentiras, até que o Senhor envie a sua verdade para que nos alcalinizemos, que nos desintoxiquemos e que nos regeneremos para viver para sempre. Não somente nesta terra, senão viver para sempre. Este estudo é um estudo sobre o batismo. O que é o batismo? Para que serve o batismo? Por que necessitamos do batismo? E o que realmente representa o batismo? Para começar com este dia tão especial deste estudo, vamos ver a história que contam as Escrituras, na qual está envolvido Yeshua HaMashiach mesmo. Vamos a João, capítulo 3, versículos 1 ao 11, na Nova Tradução Vivente. Diz assim: Havia um homem chamado Nicodemos, um líder religioso judeu dos fariseus. Uma noite foi falar com Jesus. Rabi lhe disse: Todos sabemos que Deus te enviou para ensinar-nos. Os sinais milagrosos que faz são a prova de que Deus está contigo. Jesus lhe respondeu: Te digo a verdade. A menos que nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, vou deter-me aí um segundo. Observem que já a pergunta deste rabi, deste religioso, deste sacerdote, deste pastor respeitado, a pergunta foi: o que tinha que ser ou fazer para salvar-se? É o que realmente foi perguntar. Mas vejam como veio dizer algo. Veio dizer algo que está fora de lugar e não entendia o que realmente Yeshua era. Disse: todos sabemos que Deus te enviou, até aí vamos bem, que Deus te enviou para ensinar-nos. Os sinais milagrosos que faz são a prova de que Deus está contigo. Este homem, todavia, não podia ver de que esse Yeshua, essa pessoa humana visível, era o próprio Deus. Então já falhou em reconhecê-lo como Deus. O reconheceu como por assim dizer, um profeta. Veio ensinar-nos apenas, não veio salvar-nos, veio ensinar-nos, disse. Sabemos que veio ensinar-nos e que Deus te enviou. Na realidade, o Pai havia o enviado, mas ele tinha que nascer de novo, porque todavia nem sequer compreendia quem era Yeshua. Havia aceitado como alguém enviado por Deus, mas não o havia aceitado como Deus mesmo, o Salvador de todos os homens. Não havia aceitado. Jesus respondeu, porque via seu coração: Te digo a verdade, todavia não entendeu quem sou. Por isso, a menos que nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. O que quer dizer? Exclamou Nicodemos. Como pode um homem maior, estudado, grande como eu, fariseu, pastor, sacerdote, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Como posso eu voltar a aprender tudo o que eu já aprendi? Eu já estou aprendido e não estou disposto a que ninguém me ensine nada. Eu já sei tudo. Como é que tenho que desaprender tudo e voltar a nascer? Voltar a viver? Jesus lhe contestou: Te digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Aqui a situação se coloca bem séria. Aqui
Cristo faz um absoluto, diz, te digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. O ser humano só pode reproduzir a vida humana, mas a vida espiritual nasce do Espírito Santo. Assim que não te surpreenda quando digo, tem que nascer de novo. O vento sopra para onde quer, da mesma maneira que ouve o vento, mas não sabe de onde vem nem aonde vai. Tampouco pode explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como é possível tudo isto? Perguntou Nicodemos. Jesus lhe contestou. Você é um respeitável mestre judeu e ainda não entende estas coisas? Observem, os líderes religiosos podem entender estas coisas tão simples? Não as podem entender. Te asseguro que lhes contamos o que sabemos e vimos, e vocês, todavia, se negam a crer em nosso testemunho. Com isso, demonstro o que disse ao princípio. Quando Yeshua disse, e vocês se negam a crer em nosso testemunho, está incluindo ele, e o testemunho de Yeshua é que eu sou. Esse é o testemunho de Yeshua. Se vocês não creem que eu sou, vocês vão morrer em seus pecados. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o Deus de vocês. Se Nicodemos tivesse falado com Jesus e tivesse dito, eu sei que tu és o Deus de nossos antepassados, teria sido diferente a conversação? Sim, totalmente. Mas não foi o que Nicodemos tinha em mente. E por isso Cristo lhe disse, te asseguro que lhes contamos o que sabemos e vimos, e vocês, todavia, se negam a crer em nosso testemunho. E o testemunho de Jesus era que ele era o Rei e Deus, o Santo de Israel. E para compreender isto, há que nascer de novo, há que mudar de domínio. Até agora, nascemos num mundo dominado pela mentira, dominado pelas falsas doutrinas. E temos que voltar a nascer na doutrina verdadeira, voltar a nascer, a pertencer a alguém com o qual não estávamos antes relacionados, não tínhamos uma identidade, e o batismo é a identidade, é o domínio. Enquanto nós não nos batizemos, não pertencemos a quem? Bom, vamos estudar a quem devemos pertencer. Com quem temos que nos identificar. Esse é o segredo da salvação. E não há outro segredo. O segredo é pertencer e ser identificados com alguém. Atos, capítulo 2, versículos 36 ao 38, na Nova Tradução Vivente, lemos. Portanto, que todos em Israel saibam, sem lugar a dúvidas, que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez tanto Senhor como Messias. Como o fez Deus, o Pai, a Yeshua? Fez Senhor como Messias. Então, quem é o Senhor da raça humana? Yeshua. Porque o Pai o fez Senhor e Messias. As palavras de Pedro traspassaram o coração deles, os quais disseram a ele e aos demais apóstolos, irmãos, que devemos fazer? E a esta pergunta chegamos todos os que fizemos o sistema DAR até agora. Estudamos que o Shabat é o único dia sagrado, separado, santificado, eleito pelo Criador, que é o sétimo dia. Aprendemos
que há dois seres divinos, que um é o Pai e o outro é o Filho. O Pai é o Pai verdadeiro e o Filho é o Filho gerado, verdadeiro. Aprendemos que o Criador do universo é o Filho. Aprendemos que o Filho é tão Deus como seu Pai. Aprendemos que o Espírito Santo é o Filho mesmo, desvestido de sua natureza que adquiriu quando estava aqui na Terra. Aprendemos, na parte profética, que estamos no final dos tempos. Identificamos quem é a rameira, a mãe de todas as igrejas, e como engana e mata aos habitantes da Terra. Aprendemos que falta uma profecia por cumprir-se, que é quando a pedra seja cortada do monte e golpeie a estátua e se converta num reino de reis e sacerdotes. Tudo isso aprendemos, que é um grupinho pequeno. Agora a pergunta é: que é o que devemos fazer para ser salvo? Qual é o próximo passo? Tudo isso aprendemos, não conhecíamos e aceitamos. O que é que devemos fazer agora? É a mesma pergunta que fizeram os varões judeus aos apóstolos para ser salvos. Que é o que necessitamos fazer para lograr a salvação? E essa deve ser tua pergunta e essa deve ser minha pergunta. E a resposta que vai dar Pedro é muito diferente da que dão hoje em dia todos os líderes religiosos. Todos. Todos os líderes religiosos mudam as palavras de Pedro. Como que isso já não serve mais, temos outra fórmula para pertencer ao Messias. Vejam o que disse Pedro. Irmãos, que devemos fazer? Pedro contestou: cada um de vocês deve arrepender-se de seus pecados. Isso é o primeiro passo. É o primeiro passo que, se nós saltamos este passo, de nada serve o que cria, de nada serve o que faça depois. O primeiro passo para ser salvo é arrepender-se dos nossos pecados. Todos somos seres pecadores. Todos cometemos pecados. Todos temos até o dia de hoje uma natureza que se inclina somente a fazer o mal. Mas quando Deus nos dá a verdade, também nos dá o poder para fazer o que é bom. Amém. Amém. Então, já há uma decisão de nossa parte. Entra tua decisão, tua vontade. Faz o que tua natureza te pede o que faça, se inclina a fazer, ou toma o poder que vem do alto e faz o que você sabe que está bem, que vai contra tua natureza. Mas isso deve ser acompanhado de um arrependimento. Tem que olhar tua vida atrás e ver as coisas que fez mal e arrepender-se. E arrepender-se significa pedir perdão e abandonar o pecado. Não somente inclui pedir perdão, senão aborrecer essa atitude e abandonar por completo. Esse é o primeiro passo para lograr esta imerecida salvação. E o segundo passo é voltar-se a Deus. Cada um de vocês deve se arrepender de seus pecados e voltar-se a Deus. Agora pode voltar a Deus, porque Deus revelou a ti e mostrou-se quem é verdadeiramente Deus. Antes, por mais que o buscasse, não sabia quem era Deus. Você não sabia, o mundo cristão não conhece a Deus. Não conhece o verdadeiro Deus. Mas Deus se revelou. Se você esteve neste programa, já conhece a verdade. Agora,
te falta tomar tua decisão. Terceiro passo, e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Você pode se arrepender e você pode pedir perdão pelos pecados, mas como obtém este perdão? Voltando-se a Deus e sendo batizado no nome do Messias, Yeshua HaMashiach. Se você se batiza no nome que o mundo cristão batiza, não vai obter jamais o perdão, porque não é o que está escrito na Bíblia. O que na Bíblia está escrito é arrepender-se, voltar-se a Deus e batizar-se no nome de Jesus. Não há outro nome. Isto é absolutamente a mensagem de hoje. E quando você se batize no nome de Yeshua, vai receber o perdão de teus pecados e depois então receberá o dom do Espírito Santo. Amém? Quando vem o Espírito Santo? Depois do batismo? Depois de arrepender-se, depois de voltar-se a Deus, depois do batismo, apenas depois vem o dom, o presente ou o dom do Espírito Santo. Porque toda a cristandade está contra este texto. Porque está enganada com Roma. Por isso aprendemos tudo o que Roma fez e tem na taça que deu de beber a todas as nações e a todos os reis da terra. E todo o mundo está embriagado com essa taça de doutrinas. Nessa taça de doutrinas, há uma doutrina que diz que teu batismo deve ser feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum dos três tem o nome que se necessita. Não há poder, senão que há morte nesse batismo. Porque o batismo tem que ser feito no nome. No nome há poder. Que é o batismo? Que é o batismo? O batismo vem da palavra grega baptizo, que significa submergir. Diretamente submergir, imergir, afundar, introduzir em, colocar em. Literalmente, o batismo significa a morte. Em cada batismo que se faz, na realidade é um funeral. Porque vamos enterrar uma pessoa. Mas aí mesmo vai ressuscitar uma nova pessoa. Isso é o batismo. Um batismo que não seja um funeral, então não foi um batismo. Foi qualquer outro ato com outro nome, mas não um batismo. O batismo é enterrar completamente uma pessoa para que depois tenha a oportunidade de surgir uma nova pessoa. Romanos capítulo 6, versos 3 ao 11. Reina Valera 60 diz: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Onde fomos batizados? Em sua morte. Porque somos sepultados juntamente com Ele para a morte pelo batismo. O que é o batismo? Uma sepultura. O que é o batismo? Completamente uma sepultura. A fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em vida nova. O que é que temos que fazer para andar em vida nova? Batizar-nos. Assistir ao nosso próprio funeral. E isto é maravilhoso, realmente. Maravilhoso porque quando nós nos batizamos e saímos da água, a morte, a segunda morte, a morte eterna ficou para trás. E a vida espiritual
se converte numa vida espiritual eterna. Mas devemos morrer. O que não nasça de novo, disse Yeshua, jamais entrará no reino dos céus. Temos que morrer. E se não morremos no batismo juntamente com Yeshua e ressuscitamos com Ele, não vamos poder viver com Ele para sempre. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, assim também seremos de sua ressurreição. Sabendo disto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque o que morreu foi justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não se ensenhoreia mais dele. É o que acabo de dizer-lhe. No batismo, morremos a morte eterna, mas ressuscitamos à vida eterna. Amém. Mas devemos passar pelo batismo, para que a morte fique para trás, não diante de nós. No batismo, antes do batismo, temos a morte eterna diante de nós. E isso ninguém pode tirar. Mas quando você se batiza, essa morte eterna que você merece, que eu mereço, fica para trás, porque já morremos para ressuscitar uma nova criatura. Porque enquanto morreu, o pecado morreu uma vez por todas. Mas enquanto vive, para Deus vive. Assim também vós outros considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso. Neste só texto te explica o que é o batismo. Vou te ler mais textos, mas neste texto, combinado com Atos 2:38, já compreendemos perfeitamente o que é o batismo. Representa a morte que Cristo morreu na cruz. Quando nós nos batizamos, morremos crucificados com Cristo. Aceitamos a morte de Cristo, a que Ele tomou em nosso lugar. Nós nos escondemos na cruz com Ele, mas também ressuscitamos ao terceiro dia como Ele ressuscitou. E tudo isso se cumpre neste simbolismo, que é mais que um simbolismo, é uma realidade, Colossenses, capítulo 2, versículo 8 ao 13. Veja que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens. Tudo o que herdamos é tradição, desde a alimentação até as doutrinas, conforme aos rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e vós outros estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita à mão, ao despojar de vós outros o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, no qual fostes também ressuscitados com Ele, mediante a fé no poder de Deus que o levantou dos mortos, e a vós outros, estando mortos em pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando-os todos os pecados, claramente exposto neste pensamento brilhante. Quando passamos pelo rito da morte, há muito mais. Você arrebata o poder que Satanás tem sobre ti no fato e no ato do batismo. Enquanto nós não sejamos batizados no nome de Yeshua, pertencemos a este mundo. E pertencemos a Satanás.
quando nós mudamos de dono, quando nós voluntariamente aceitamos a morte de Yeshua, então é quando mudamos de identidade, mudamos de domínio. Por isso o batismo é a quem pertencemos. Pertencemos ao mundo e suas doutrinas? Ou pertencemos a Yeshua e sua doutrina verdadeira? O batismo simboliza a morte, a sepultura e a ressurreição de Cristo. E a menos que não o façamos com o entendimento e corretamente como foi dado aos discípulos, jamais a morte de Cristo terá um efeito de salvação em nós. Quando se introduziu o batismo por aspersão às crianças e também aos grandes? Quando e quem o introduziu? Quem te parece? A mãe das rameiras. Quem é? A Igreja Católica. Quando? No século XII. Vou te ler o que escreveu o cardeal James Gibbons no livro A Fé de Nossos Pais, edição 94, na página 277, este cardeal super famoso daqui dos Estados Unidos escreveu: por vários séculos depois do estabelecimento da cristandade, o batismo era usualmente conferido por imersão. Como era o batismo antes disso? Por imersão. Mas desde o século XII, desde qual século? Desde o século XII, a prática de batizar por aspersão, ou seja, rociar, predomina na Igreja Católica, pois este método é mais conveniente que o batismo por imersão. A Igreja emprega sua discrição, ou seja, seu poder, em adaptar o modo mais conveniente de acordo com as circunstâncias do lugar e do tempo. Poderia ser que um pouco de água que caia em uma cabeça poderia representar a morte da pessoa? Poderia representar? De nenhuma maneira. Jamais uma pessoa batizada por aspersão pode ter completado o rito de morrer na cruz e de ressuscitar com Yeshua. E se a isso lhe agrega que não foi feito no nome de Yeshua, não serve para absolutamente nada. Outra mentira da rameira, a qual está posta na taça que deu de beber a todo o mundo. Agora, as igrejas que batizam por imersão também adotaram a fórmula que lhes ensinou sua mãe rameira, que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. No nome de quem batizaram? No nome do Deus de Roma, mas jamais foi agregado esse nome no nome do Filho de Deus, que é Yeshua HaMashiach. Nunca, jamais, porque isto é pertencer ou não pertencer, é identidade com o Cordeiro. Ou seguimos ao Cordeiro, ou seguimos ao Deus da mãe das prostitutas. É como se dissesse, é filho ao princípio da fé de nossos pais, então eu sigo a fé de Jesus? A fé de nossos pais católicos ou a fé de Jesus? Aqui há duas opções. Exatamente. Agora, realmente é necessário o batismo? Realmente deveríamos ter este ato que todo mundo veja? Porque isto vai contra meu orgulho. Eu não quero que as pessoas vejam que vou me batizar. Isso, não, eu aceito a Cristo em meu coração, mas ir ao batismo e batizar-me, bom, por aí outra vez, porque já fui batizado em outro nome, ou nunca fui batizado, de criança colocaram um pouquinho de água na fronte. Vamos ver o que está escrito nas Escrituras. Marcos 16:16 diz: o que crer e for batizado será salvo. O que crer e for batizado será salvo. O que crer
e for batizado, será salvo. Primeiro, antes de passar pelo rito do batismo, o que devemos fazer? Crer. Para depois ser batizado, para depois ser salvo. Mas o que não crer será condenado. Agora, um bebê que esta rameira batiza todos os bebês, será que um bebê crê? Não. Um bebê é impossível que creia. Um bebê não pode crer. Para crer se necessita ter uma mente madura e compreender o sacrifício que fez Yeshua por nós, compreender o que Cristo fez na cruz, para então crer, para então arrepender-se. Um bebê pode se arrepender? Não, impossível. Um bebê não pode se arrepender. Então, este rito é para uma pessoa que tenha maturidade suficiente para arrepender-se, para crer e para desejar de todo o coração ser batizado e pertencer ao Cordeiro, a um grupo especial. João 3, 3 ao 5. Já lemos, mas leio outra vez. Respondeu Jesus e lhe disse: de certo te digo, o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode acaso entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: de certo te digo, que o que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é necessário o batismo? Totalmente. Amém. Absolutamente. O que não passe e o que não compreenda este rito tão sagrado jamais vai entrar ao reino dos céus. Agora, em que nome devemos fazer o batismo? Isso, vamos deixar que as escrituras que já contestaram, vamos dar muitos outros exemplos. Romanos capítulo 6, tudo o que vou ler está na Reina Valera 60. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4 diz: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach, fomos batizados em sua morte. Onde fomos batizados? Em sua morte. Porque somos sepultados juntamente com ele, ou disse com eles aqui? Com ele, para a morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em vida nova. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidado com circuncisão não feita à mão, ao tirar de vós outros o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Quando entramos ao batismo, com quem estamos sepultados realmente? Com Yeshua. Com ele, com Yeshua no batismo, no qual fostes também ressuscitados com ele, mediante a fé no poder de Deus que o levantou dos mortos, ressuscitado com ele, sepultado com ele. Atos 2:38, Pedro lhes disse: arrependei-vos e batizem-se cada um de vós outros no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra Jesus Cristo é uma palavra de tradução unicamente, porque o original diz Yeshua HaMashiach. Jesus é Yeshua e Cristo é Messias ungido. Então, isto tem que dizer, no idioma original, diz claramente, no nome de Yeshua HaMashiach.
Atos capítulo 8, versículos 14 ao 17, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, chegando, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, senão que somente haviam sido batizados no nome de Jesus, no nome de Yeshua. Em que nome haviam sido batizados? No nome de Yeshua. Então, lhes impunha as mãos e recebiam o Espírito Santo. Amém? Mas para receber, em que nome foram batizados? No nome de Yeshua. Atos capítulo 10, versículos 43 ao 48. Deste dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele crerem receberão perdão de pecados por seu nome. De quem é este que está falando? De Yeshua HaMashiach, de Jesus, o Cristo. Diz que íamos receber perdão por seu nome. E o batismo não diz que há que batizar-se para receber o perdão? Então, o que está se dizendo aqui é que é no batismo, e se não ficou claro, seguimos lendo. E ordenou batizá-los no nome do Senhor Jesus. Em que nome se lhes ordenou que se batizassem? No nome de Yeshua HaMashiach. Então, lhe rogaram que ficassem por alguns dias. Atos 19, 4 e 5. Disse Paulo: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Yeshua HaMashiach. Quando ouviram isto, foram batizados no nome de Yeshua HaMashiach, do Senhor Jesus. Atos 22, 16. Agora, pois, por que te detém? Levanta-te e batiza-te e lava teus pecados, invocando seu nome. Em que nome, então, se batizou Paulo? Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua HaMashiach. 1 de Coríntios 6:11. Isto éreis alguns, mas já haveis sido lavados, já haveis sido santificados, já haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus. Em que nome se pode fazer todas essas coisas? Santificado, justificado e lavado. Há um só nome, que é o nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos os que haveis sido batizados em Cristo, de Cristo estáis revestidos. E este é um texto muito importante, porque se não estamos batizados no nome de Yeshua HaMashiach, não podemos estar revestidos de Yeshua HaMashiach. Então, quando nos batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que estamos revestidos? De Roma. De Roma. Muito bem. Muito bem, estamos revestidos de Roma, mas quando nos batizamos no nome de Yeshua, estamos revestidos de Yeshua. Amém. 1 de João, capítulo 2, versículos 6 e 12. O que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados são perdoados por seu nome. Aqui há um só nome que é capaz de perdoar os pecados. Há um só nome no qual podemos ser submergidos. Há um só nome daquele que morreu. Há um só nome daquele que ressuscitou. E esse nome é o nome de nosso todo-poderoso Deus, Yeshua HaMashiach. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fazeis, seja de palavra ou de ato, fazei tudo no nome do Senhor Jesus,
dando graças a Deus Pai por meio dele. Quanto neste texto está explicada a deidade, quantos são, e também está explicado o batismo e tudo o demais, porque diz que tudo o que seja de palavra, um sermão, uma pregação, uma meditação ou de ato, tudo o que tenha que ver com a religião, que tenha que ver com um ato, por exemplo, o batismo, uma ação visível, diz: fazei tudo no nome de Yeshua HaMashiach, dando graças a Deus Pai por meio dele, de Yeshua HaMashiach, perfeito, duas pessoas divinas, mas nosso único mediador, e o nome no qual podemos ser salvos é o nome de Yeshua HaMashiach. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Acaso está dividido Cristo? Foi crucificado Paulo por vós outros? Ou fostes batizados no nome de Paulo? Isto é tão importante, porque Paulo aqui está mostrando um exemplo de que o que morreu é o único que tem o poder para ressuscitar-te e para salvar-te. E é o único nome de quem morreu, no qual podemos ser incluídos na cruz, porque o batismo significa incluir-se na morte de Yeshua. Quando alguém se batiza, alguém incorpora a cruz onde Cristo morreu. E quantos morreram nessa cruz? Uma só pessoa. Por isso Paulo diz: acaso está dividido Cristo? Acaso mandou vários Cristos a morrer? Foi crucificado Paulo por vocês? Ou foram batizados no nome de Paulo? Claramente, Paulo diz: como eu não fui crucificado, vocês não podem se batizar no nome de Paulo. O único nome que pode ser usado para o batismo é o nome de Yeshua HaMashiach, nada mais. De quem morreu? O Pai morreu por nós? Não morreu o Pai por nós. Quando eu me batizo e eu menciono no nome do Pai, o que estou fazendo? Estou crucificando o Pai por mim, porque eu quero que o Pai morra por mim. Porque estou incluindo-o na cruz e estou desprezando o sacrifício feito pelo Filho e que também fez o Pai, porque o Pai enviou seu Filho por nós. O Pai não se enviou a si mesmo, o Pai enviou seu Filho. Seu Filho foi quem morreu. Seu Filho está o poder, em seu Filho está a potestade da vida e da morte, e somente no nome do Filho podemos ser batizados para incluir-nos na morte do Filho e na ressurreição do Filho. Há uma regra básica na Bíblia, que vou ler alguns textos, nos quais se necessitam pelo menos 2 testemunhas para que o testemunho seja autêntico, seja verdadeiro. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, diz o seguinte: por dito de 2 ou 3 testemunhas, morrerá o que tiver que morrer. Não morrerá pelo dito de uma só testemunha. Quando se levam as coisas ao estado de vida ou morte, quantas testemunhas se necessita para que algo seja certo? 2 ou 3. Mas com uma só testemunha tem algum valor? Não. Nenhum valor. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Não se tomará em conta um só testemunho. Aqui se põe mais claro o assunto. Não se tomará em conta um só testemunho contra nenhum, em qualquer delito, nem em qualquer pecado com relação a qualquer ofensa cometida. Só pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas se manterá a acusação. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 1.
Esta é a terceira vez que vou a vós outros. Por boca de 2 ou 3 testemunhas se decidirá todo o assunto. Quantas testemunhas necessitamos para decidir este assunto do batismo? 2 Quantos? ou 3. 2 ou 3. 2 ou 3. Agora, uma só testemunha, o que fazemos com essa testemunha? Não serve. Não serve, não serve, não se toma em conta. João capítulo 8, versículos 12 ao 18. Outra vez Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará em trevas, senão que terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho acerca de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Lhe aplicaram a regra que eles conheciam. Respondeu Jesus e lhes disse: Ainda que eu dou testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde venho e aonde vou, mas vós outros não sabeis de onde venho nem onde vou. Vós outros julgais segundo a carne. Eu não julgo a ninguém, e se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, senão eu e o que me enviou, o Pai. E em vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Quantos testemunhos necessitamos para que seja verdadeiro? 2. Aqui confirma Yeshua: o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. 2 pessoas. A deidade está composta por 2 pessoas. O batismo está composto no nome de uma só pessoa. Mateus 28, 19. É a única testemunha falsa que impulsionou toda a cristandade a batizar-se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lê-lo. Mateus 28, 19 diz: Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para os trinitários e todas as igrejas cristãs, este versículo é o suficiente para mostrar 2 coisas. A primeira que mostra é que o batismo deve fazer-se nesse triplo nome. E a segunda coisa que mostram é que existe um Deus trino, 3 em 1, 1 em 3. E o batismo significa que esses 3 seres recobrem ao ser humano. Isso é o que ensina a igreja cristã moderna. Mas vamos ler esse mesmo texto, mas o versículo anterior. Vamos a Mateus 28, 18. E vou ler aqui agora na versão Nova Tradução Vivente. Diz: Jesus se acercou e disse aos seus discípulos: Me é dada toda a autoridade no céu e na terra. O que é que disse Yeshua? Se lhe é dado todo o poder e autoridade no céu? Todo o poder e autoridade no céu, ou seja, onde está seu Pai, e onde mais? E na terra. E observem que essas são as últimas palavras que dirige Yeshua aos seus discípulos. As últimas, quando está indo-se, diz: toda a autoridade foi dada a mim. Não foi dada a ninguém mais senão a mim. Eu a tenho. Eu tenho o poder. Eu tenho a autoridade. Não somente no céu, senão tenho aqui na terra. Assim que eu sou o dono de tudo. Eu decido sobre tudo, porque eu tenho a autoridade. Porque meu Pai me deu. E disse: portanto, observem, portanto de quê? Portanto que tenho autoridade, como eu tenho a autoridade, como eu tenho o poder, porque meu Pai me deu, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se dão conta que aí há uma incongruência, porque diz: eu tenho a autoridade, eu tenho o poder. Em que nome vão batizar?
em meu nome. Yeshua jamais pronunciou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi mudado pela rameira, a mãe das igrejas, que engana o mundo inteiro. Yeshua HaMashiach jamais pronunciou essas palavras, porque seus discípulos teriam se convertido todos em desobedientes, todos, e teríamos uma igreja fundada de mentiras, quando, pouquinhos dias depois, no momento em que estavam cheios do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, quando haviam tido o fogo sobre suas cabeças, haviam recebido os dons do Espírito, eles disseram: arrependam-se e batizem-se cada um no nome de Yeshua HaMashiach. Porque eles não repetiram no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Cristo está nos mostrando com a regra que Ele nos deu de que para que algo seja verdadeiro, necessito de pelo menos 2 testemunhas. E eu demonstrei mais de 10 testemunhas, nem 2, nem 3, 10 e a mais, de que o batismo é no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, como é que todo o mundo está enganado neste conceito? Porque a rameira enganou completamente a esta terra. Mas Deus tem um remanescente com a verdade absoluta e nada mais que a verdade. E essa verdade te faz livre das mentiras de nossos pais, te faz livre das mentiras da rameira. Mas está em ti aceitá-la. A evidência você tem claramente e não necessita de nenhum livro além da Bíblia. Não necessita buscar em outras versões da Bíblia. Quando na versão que você tem em tua casa, em mais de 10 versículos diz que o batismo verdadeiro é no nome de Jesus. Os discípulos seguiram a ordem de Jesus, cheios do Espírito Santo, batizavam no nome do Senhor Jesus. Amém? Necessito de alguma outra versão estranha a isto? Não necessito de absolutamente nada, porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Nesse dia de Pentecostes, batizaram no nome único de Yeshua HaMashiach. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5, diz: se algum ensina outra coisa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é conforme a piedade, está envaidecido. Como está? Envaidecidos. Envaidecido, nada sabe e delira. Vejam as palavras, delira. Vocês sabem o que é delirar? Estar completamente louco, enlouquecido. Delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, pleitos, blasfêmias, más suspeitas, disputas nécias de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que tomam a piedade como fonte de ganância. Aparta-te dos tais. Se Cristo pronunciou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então todas estas palavras temos que aplicar aos discípulos. Mas como sabemos que os apóstolos eram apóstolos verdadeiros de Yeshua e estavam cheios do poder do Filho de Deus, os únicos corruptos, os únicos que deliram e estão envaidecidos são todos aqueles que batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas palavras se aplicam a todas as religiões que tomam Mateus 28:19, tal qual a rameira escreveu. Vejam, por exemplo, Lucas, capítulo 24, 47.
mais ou menos contando a mesma história, diz: e que se pregasse em seu nome o arrependimento e perdão de pecados em todas as nações, começando desde Jerusalém, em que tinha que se batizar, disse Lucas? Em seu nome. Marcos 16, 15 a 17 diz: e lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E este sinal seguirá aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em que nome há que expulsar demônios? Em que nome? De Yeshua. É o mesmo nome no qual temos que nos batizar? No mesmo nome. Mesma ordem, exata. Mas Deus permite que alterem suas escrituras para que seus filhos investiguem e comparem. Ele não ia permitir que haja 2 textos do batismo nesse nome. Apenas ele permite um. E tem mais de 10 que indicam que o batismo é no nome de Yeshua. Mas já depende de ti. Não tem excusa. Não há excusa. A ignorância justifica, mas o conhecimento condena. Condena se não o aceita, mas é claro. Yeshua, em seus evangelhos escritos, no que está escrito 17 vezes, repetiu: em meu nome façam isto, em meu nome façam o outro. Sempre que Yeshua disse algo em meu nome, ainda a oração ao Pai, como há que terminá-la? Em meu nome. Se você não termina a oração a Deus em nome de Yeshua, não serve para nada. Não tem poder, não tem autoridade, porque quem tem a autoridade? Tem que compreender que quando Cristo morreu por este mundo, recebeu a autoridade de tudo. Quando algo é necessário, com a autoridade do dono de tudo isto, o único que tem autoridade é Yeshua HaMashiach. O único que tem a firma é Yeshua HaMashiach. Ninguém mais, ninguém mais. Então, se eu faço um ato não em seu nome, eu estou fazendo em outro nome. Esse outro nome, Pai, Filho e Espírito Santo, pertence a Satanás, a Roma. Os que se batizem e os que façam atos, orações e tudo o demais nesse nome pertencem e têm a firma de Roma, que é Satanás. Bom, poderia te contar o que escreveu Eusébio antes de que fosse mudado este texto. Se quer ver um tema mais completo, mais técnico em como se mudou isto, veja nosso vídeo que se chama O Batismo da Apostasia e vai encontrar coisas realmente incríveis, provas que realmente eu não as necessito mais, porque o único que necessito é qualquer versão da Bíblia, mas qualquer versão de qualquer que tenha uma tradução, com isso é mais que o suficiente para demonstrar o ponto. Mas se você gostaria de saber a história e outras coisas interessantes, como o livro de Mateus foi escrito na realidade em hebraico e que depois foi mudado e todas essas coisas, veja nosso tema que se chama O Batismo da Apostasia. Mas há algo que quero compartilhar contigo, que é o que a Igreja Católica reconhece. Vejam, neste livro que tem o original, aqui está o livrinho. Tenho o livro original, não é uma cópia, não é uma fotocópia, não é, é um livro original, que é o revisado, nova revisão, Vaticano II, Catecismo Bíblico. Este livro, vou ler o que justamente está na página 40 do livro, na página 40, perdão, a página capítulo 40, página 164,
164, que diz justamente neste parágrafo aqui, na página 164, vou ler diretamente da tradução ao espanhol. Diz: em Cristo, a Bíblia nos diz que os cristãos são batizados em Cristo, que pertencem a Cristo. Domínio. Em Atos dos Apóstolos, capítulos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5 dizem: batizando-os no nome ou na pessoa de Jesus. Uma melhor tradução seria dentro do nome ou pessoa de Jesus. Estou lendo o Catecismo Bíblico. Só no século IV, a frase no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se converteu em prática. Quantos anos passaram para que isto se colocasse em prática? Mais de 300 anos. Mais de 300 anos para que aí essa frase no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles mesmos te reconhecem que antes não era assim, mas há mais, na página 166, justamente no segundo parágrafo diz: ademais, vimos como a igreja primitiva batizou. O que dizem esses católicos mentirosos que viram? Como a igreja primitiva batizou, não a igreja católica, senão a igreja primitiva. Qual seria a igreja primitiva? A igreja fundada por Yeshua, a igreja apostólica. Quem terá mais verdade? Os católicos, os cristãos modernos ou a igreja apostólica? Quem parece a vocês? Diz: ademais, vimos como a igreja primitiva batizou. Em primeiro lugar, pregavam o evangelho. Como resultado, a fé e arrependimento era selado e perfeccionado pelo batismo, no nome de ou pessoa de Jesus Cristo. Eram chamados cristãos, é dizer, pessoas relacionadas com Cristo. Isso é o que era um cristão na realidade. Agora, um cristão significa uma pessoa relacionada com a Trindade. Se um não crê na Trindade, hoje em dia não é cristão. Te tratam de qualquer coisa, mas para que te aceitem o título de cristão, tem que ser trinitário. Mas antes a igreja, a palavra cristão significava uma pessoa que tinha uma relação especial, não com a Trindade, senão com quem? Com Yeshua, com Cristo. Eram chamados cristãos, é dizer, pessoas relacionadas com Cristo de modo especial. Mais tarde, no nome de Jesus, no batismo não, no nome de Jesus, se desenvolveu e se converteu no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem desenvolveu e quem converteu nesse nome? Mateus? Não, claro que não. A Igreja Católica, Apostólica e Romana. Bom, e tem uma quantidade aqui de fontes da Igreja Católica que, se te interessa, seria bom que veja esse tema, que realmente diz que eles mesmos mudaram a fórmula batismal, porque lhes parece de seu agrado usar seu Deus trinitário. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Vamos a Romanos 1, 18. Diz, Romanos 1, 18. Porque a ira de Deus se revela desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm com injustiça a verdade. Vocês creem que esta Igreja Católica, mãe de rameiras, assassina, deteve com injustiça a verdade? Totalmente. Mas é claro. Então, onde se vai revelar a ira de Deus? Onde? Exatamente aí, como está profetizado. Saia dela, povo meu, porque vem a ira de Deus nas 7 pragas, vem sobre essa rameira. Justamente aqueles que detiveram
com injustiça a verdade. Somente ficarão isentos da ira de Deus aqueles que se separem completamente de Babilônia. Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas ira e indignação aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, senão que obedecem à injustiça. Quem mais receberá a ira de Deus? Quem mais? Os que não obedecem à verdade e obedecem à injustiça. E os contenciosos, os que começam a discutir tudo. Não, porque em minha Bíblia diz aqui. Sim, tua Bíblia diz assim e você crê, fique onde está. Não, esta mensagem não é para ti. Esta mensagem é para os que creiam de verdade e desejam obter somente a verdade e nada mais que a verdade. Para o restante dos contenciosos, dos mornos, nem sequer se preocupem em se batizar. Para nada. Não é para vocês esta mensagem. Por isso são poucos os salvos. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. O chamado é para todos os que queiram cumprir a lei de Deus. Absolutamente, cumpri-la e ser obediente a todos os mandatos. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Disputas nécias de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, que tomam a piedade como fonte de ganância. Aparta-te dos tais. Então, aqui está a definição de que todas as igrejas que têm a mentira, o único que fazem é como fonte de ganância, nada mais. Nada mais. Fazem como um trabalho para ganhar dinheiro, mas não são servos de Deus. É como ganhar dinheiro adotando uma forma de piedade? Ganham muito dinheiro porque justamente são servos de Satanás. E observe que este tema do batismo realmente está para declarar o pecado que cometeu Roma desde antes, porque Jesus disse que não, qualquer que mudasse algum tio ou alguma vírgula do livro da lei, e Pedro mesmo disse que quando estava com a unção do Espírito Santo, disse que perseverássemos na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos qual é? O batismo no nome de Yeshua. O arrependimento, conhecer a Deus e o batismo no único nome de Yeshua HaMashiach. Mas, ultimamente, todas as igrejas pregam o amor, pregam que há que amar ao próximo e há que tolerar as diferenças doutrinais, que há que unir. E isso se chama ecumenismo. Quando a Bíblia diz e os trata de pessoas corruptas de entendimento, nós poderíamos nos unir a uma pessoa corrupta de entendimento e privada da verdade? Não, não, porque a verdade eterna é a única verdade de Deus. Se não é a verdade eterna, então o resto se chama a mentira eterna. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Não se goza da injustiça, mas se goza da verdade. De que podemos nos gozar unicamente da verdade? 2 de Coríntios 2,17. Pois não somos como muitos que se beneficiam falsificando a palavra de Deus, senão que com sinceridade, como da parte de Deus e diante de Deus, falamos em Cristo. Como devemos falar nós? Em Cristo. O resto o que faz? Falsificam a palavra de Deus. E com isso coloco todos os profetas que se chamam profetas, mas que ensinaram o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se fossem profetas verdadeiros de Deus, teriam corrigido isso. Mas se até o dia de hoje, mortos ou não, continuam pregando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nunca lhes amanheceu. Porque até o dia de hoje, seguem ensinando uma falsa doutrina de Roma. Está como Nicodemos e a amiga de Armando?
Agora, deveríamos batizar-nos de novo? Se já fomos batizados, deveríamos batizar-nos de novo? Agora compreendemos a verdade. Agora aceitamos a verdade. Nos batizou um pastor no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou já nem recordamos em que nome nos batizou. Mas agora estamos conhecendo esta verdade maravilhosa, a verdade eterna. O que deveríamos fazer? Batizar-nos. Aceitamos por profissão de fé? Aceito tudo? E já estou batizado? Vamos ler o que dizem as Escrituras. Depois de restaurar o versículo, vamos lê-lo como fica restaurado. O versículo de Mateus 28:19 diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-os que guardem todas as coisas que eu vos mandei. Surge naturalmente a pergunta: eu fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou já nem me lembro em que nome fui batizado, deveria batizar-me de novo? Atos capítulo 19, versículos 1 ao 6. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de recorrer às regiões superiores, veio a Éfeso e, achando certos discípulos, lhes disse: receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nem sequer ouvimos se há Espírito Santo. Então disse: em que, pois, foram batizados? Eles disseram: no batismo de João. Disse Paulo: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, em Jesus o Cristo, em Yeshua HaMashiach. Quando ouviram isto, como você está ouvindo hoje, esta manhã, ou esteja vendo este vídeo, quando ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Já haviam sido batizados em um batismo verdadeiro, porque o de João era um batismo verdadeiro ou falso? Verdadeiro, mas faltava algo. O que faltava? O domínio. Disto é o que quero te falar esta manhã. O domínio. Ser incluído no nome. Haviam sido batizados no batismo do arrependimento e estavam preparados para ser batizados no nome, no domínio de quem vai ser propriedade. De quem ia ser a propriedade dele? Exatamente. E então foram batizados no nome do Senhor Jesus. E havendo imposto Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. É muito fácil descobrir o que as Escrituras têm para nós hoje. Não importa em que nome foi batizado. Quando conhece a verdade eterna sobre o batismo e sobre todas as demais verdades que existem dois seres divinos, dois deuses, um é o Pai, um é o Filho. E agora está te apresentando que o batismo é nesse precioso nome desse grande Deus e Salvador, Yeshua HaMashiach. De que valeu teu batismo anterior? Quizá valeu para chegar hoje aqui. Mas a partir de hoje, você tem que batizar-se nesse nome. Se você não se batiza nesse nome, não pode pertencer a Yeshua. Yeshua não pode ser teu Deus. Não pode estar recoberto de Yeshua. Por essa razão, está escutando este tema hoje. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: e em nenhum outro há salvação, nem sequer no Pai. Se a Bíblia diz e em nenhum outro, é que não há outro nome. Em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome.
sob o céu. Não há outro nome sob o céu dado aos homens em que possamos ser salvos. Há outro nome? Não há. Não há. Há um só nome. E nesse nome, você tem que estar incluído. Tem que pertencer a esse nome. Tem que batizar-se e estar na cruz com Yeshua para ressuscitar com Yeshua e ascender aos céus com Yeshua HaMashiach. O batismo de Yeshua significa identificação. Isso é todo o tema desta manhã. É a quem pertencemos. É identificação e propriedade de Yeshua. Isso é o batismo. Que requisitos há para o batismo? Marcos 16:16. O que crer. O quê? O que crer e for batizado será salvo. Você creu em tudo isto que recebeu de informação? Se você creu, então está pronto para teu batismo. Mas o que não crer será condenado. Mas crer envolve um arrependimento profundo. Crer é muito mais que conhecer uns bonitos salmos e provérbios. Crer é muito mais que uma história moral que a Bíblia te dê. Crer é conhecer e aceitar a Yeshua HaMashiach, que é muito mais que recitar um salmo, que ter sido comovido por uma pregação. Você tem que conhecer pessoalmente e ter lutado com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é real. O que você sente no coração é real. Se nós não lutamos contra Deus, e Deus não nos humilha e nos esmaga até o solo como Jacó, jamais vamos poder arrepender-nos. Nunca. E Yeshua tem que te esmagar até o solo. Você tem que reconhecer que é um pecador, mas não qualquer pecador, senão o mais vil de todos os pecadores. Que cada ato de tua vida ofendeu a Deus e ofendeu a Yeshua HaMashiach. E ele, vendo tua vida, morreu por ti. E você deve arrepender-se e mudar de vida. Porque muitos se batizam por medo, muitos se batizam porque creram na mensagem, mas jamais experimentaram ao Deus do universo, Yeshua HaMashiach, em sua vida. E é real. Você tem que conhecê-lo, tem que conhecer seus pensamentos, tem que deixar que seu espírito domine tua vida. Atos, capítulo 8, versículos 37 e 38. Felipe disse, se crê de todo o coração. Se crê o quê? De todo o coração. Se crê de todo o coração, bem pode. Ou seja, que não pode ser um impulso momentâneo, porque um pregador te convidou e você levantou e se colocou de pé e eu quero ser batizado, mas nada em tua vida mudou. Todos os pecados que você tem, não se arrependeu genuinamente e não está disposto a mudar tua atitude a Deus, a vida, aos seres humanos. Por isso a Bíblia diz, se crê de todo o coração, bem pode. E respondendo disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que é que primeiro há que crer? Que Yeshua é Filho de Deus. É algo que ninguém da cristandade crê.
justamente o tema central, que é o Filho de Deus, o tema central é o tema que ninguém crê. E para batizar-se, o primeiro que tem que crer de todo o coração é que Yeshua HaMashiach é o Filho verdadeiro de Deus. Não existe uma trindade, senão que Yeshua nasceu no céu de seu Pai, que ele é o verdadeiro Filho nascido de Deus Pai. Amém. Amém. Quando Felipe escutou isto, mandou parar o carro, desceram ambos à água, Felipe e o eunuco, e o batizou. É aí então que pode se batizar. Crer que Cristo é o Filho verdadeiro de Deus. Batizar-se no nome de Yeshua HaMashiach. Agora, quiçá você foi batizado no nome de Jesus. Há religiões apostólicas que batizam no nome de Jesus. Nem esse batismo te serve, porque os apostólicos não creem que Cristo seja o Filho de Deus. Creem que Cristo é o próprio Deus Pai, que é um só Deus que se chama Pai, Filho e Espírito Santo. É o só Jesus. Então, foram batizados em uma mentira, porque Yeshua não é o Pai. Há dois seres divinos e Yeshua é o Filho de Deus. Amém. 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 De nada te serviu o batismo apostólico. Agora que conhece a verdade de que são dois e que Yeshua é verdadeiramente o Filho, tem que se batizar novamente. Mas que alegria! Isso se chama pertencer ao Filho de Deus. Tem que sentir em teu coração. Ninguém tem que te empurrar para fazê-lo, porque tem que nascer de ti. Tem que nascer esse desejo profundo de pertencer àquele que deu a vida por ti. Tem que visualizar o que Yeshua, o Deus do universo, veio morrer por ti e por mim. Quando você compreende que o nome de Yeshua é tão poderoso que os anjos se cobrem quando é mencionado, nesse nome está o poder de tua vida e tua morte. Nesse nome, quando em teu coração nasça esse desejo, busque alguém que creia o mesmo que nós e se batizará. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nova tradução vivente. Portanto, amados irmãos, lhes rogo que entreguem seu corpo a Deus por tudo o que Ele fez em favor de vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que a Ele agrada. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem as condutas nem os costumes deste mundo. Melhor, deixem que Deus os transforme em pessoas novas, ao mudar a maneira de pensar. Não estamos em reprogramação? Dar. Então, aprenderão a conhecer a vontade de Deus para vocês, a qual é boa, agradável e perfeita. O que necessitamos? Uma mudança de maneira de pensar. Como necessitamos nos alimentos, necessitamos doutrinalmente, porque herdamos mentiras de nossos pais. Christian, Provérbios 22:19 diz: para que tua confiança seja em Jeová, te dei instrução hoje também. Dentro da reprogramação, temos que aprender a confiar somente em Yeshua. E ele diz, te dei instrução hoje também. Hoje ele fez você saber. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E de Yeshua HaMashiach, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com o seu sangue. O que fez Yeshua?
nos lavou. Esse lavar é o batismo. Nos lavou de nossos pecados com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Atos, capítulo 2, 36 ao 38, Reina Valera 60. Volto a ler. Saiba, pois, seguramente, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a este Yeshua, a quem vós outros crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvir isto, compungiu-se-lhes o coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: varões irmãos, que faremos? Que faremos? Que fará você? Pedro e este servidor te dizem: arrependei-vos e batizai-vos, cada um de vós outros, no nome de Jesus Cristo, no nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. 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 E para terminar, quero ler um capítulo de Yeshua, que este capítulo é realmente impressionante. Mas vou compartilhar contigo para que veja a importância de que não é que vai se salvar quem conhece a Jesus. Não tem importância quem conhece a Jesus, nenhuma importância. Não importa quanto você crê que conhece a Jesus. Sabe o que é importante? Que Jesus te conheça, que Ele conheça a ti. Isso é o importante. E Ele disse, vou te ler. Mateus capítulo 7, versículos 6 ao 23. Nova tradução vivente. Não desperdice o que é santo em pessoas que não são santas. Não atire suas pedras aos porcos. Pisotearão as pérolas e logo voltarão e te atacarão. Continue pedindo e receberá o que pede. Continue buscando e encontrará. Continue chamando e a porta se te abrirá. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a todo o que chama, se lhe abrirá a porta. Vocês, os que são pais, se seu filho lhe pede um pedaço de pão, acaso dão uma pedra no lugar? Ou se pedem um peixe, dão uma serpente? Claro que não. Assim que, se vocês, pessoas pecadoras, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial dará bons presentes a quem lhe peça. Amém. Faça aos demais tudo o que queira que façam a ti. Essa é a essência de tudo o que se ensina a lei e os profetas. Amém. Só pode entrar no reino de Deus através da porta estreita. Como podemos entrar no reino de Deus? Através da porta estreita. Através da porta estreita. A estrada ao inferno é ampla e a porta é larga para os muitos que escolhem esse caminho. Pouquíssimos encontram a porta estreita. Os muitos, a maioria, vai pela estrada ao inferno, que é ampla e a porta bem larga. Mas a porta de acesso à vida é muito estreita. E o caminho é difícil. Já não somente que é estreita, senão o que mais? O caminho é difícil. E são só uns poucos os que alguma vez encontram.
Só uns poucos os que alguma vez o encontram. Tem cuidado dos falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas inofensivas, mas na realidade são lobos ferozes. Pode identificá-los por seus frutos, é dizer, pela maneira como se comportam. Acaso pode recolher uvas dos espinhos ou figo dos cardos? Uma boa árvore produz frutos bons, e uma árvore má produz frutos maus. Uma boa árvore não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Portanto, bom, vou parar aí. Uma pergunta eu vou fazer. Se pode converter uma árvore má numa árvore boa? Não. Segundo Yeshua, é impossível. Portanto, toda árvore que não produz frutos bons se corta e se atira ao fogo. Onde vão parar todas as árvores que produzam frutos maus? Ao lago de fogo. A estrada ao inferno. Assim é. Da mesma maneira que pode identificar uma árvore por seu fruto, pode identificar as pessoas por suas ações. E aqui vem algo do que acabo de te dizer. Não é importante quanto conheça ao Senhor, não é importante todos esses cristãos que vão com sua Bíblia dizendo adoramos a Deus, nada é importante. Não, todo o que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entrarão aqueles que verdadeiramente fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Quem vai entrar no céu? O que faz verdadeiramente a vontade. O que faz verdadeiramente a vontade de meu Pai. O que faz a vontade do Pai. João 6,29 diz, e esta é a única obra que Deus quer que façam, que creiam naquele que Ele enviou. Que creiam naquele que Ele enviou. Versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome e fizemos muitos milagres em Teu nome. Aqui estão todos os cristãos, todos, todinhos, todos os que falam e se enchem a boca de Jesus. Profetizamos no nome de Jesus, expulsamos demônios no nome de Jesus, fizemos muitos milagres no nome de Jesus. Mas eu responderei, diz Yeshua, nunca te conheci. Nunca vos conheci. Então, o que é importante? Que nós preguemos em Teu nome ou que Ele nos conheça? Que Ele nos conheça. Que Ele nos conheça. E vai dizer, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que violam as leis de Deus. Afastem-se de mim, vocês que violam as leis de Deus. Realmente, neste programa DAR, você aprendeu toda a verdade eterna que está nas Escrituras. E chegou num ponto em que você tem que tomar uma decisão em tua vida? Está disposto a deixar tudo para trás? A deixar a estrada que vai ao inferno e dirigir-se à porta estreita com um caminho que é sumamente difícil de transitar? Deseja pertencer a Yeshua e ter seu nome escrito em tua fronte? Deseja pertencer a um grupo especial que vai destruir todas as doutrinas de Babilônia e seu reino e vai reinar com Yeshua e seu Pai para sempre? Deseja estar revestido de Yeshua e que Ele te conheça por teu nome? Amém. Esse é o momento de tomar tua decisão.
de dar esse passo do batismo, porque tudo o que você aprendeu, nada tem valor se não passa a formar parte do domínio de Yeshua. Que o Senhor te abençoe e te dê esse desejo em teu coração para que se batize no único nome que há por sobre todo o nome. Vou orar por ti para que realmente tome essa decisão e que seja uma realidade e que esteja revestido de Yeshua e do poder que há em seu nome. Vamos orar e vamos terminar este estudo. Pai nosso que está no céu, Senhor, te dou graças por este dia tão especial. Te dou graças, Senhor, porque nos deu este lindo programa, o qual pudemos cumprir por tua graça, por tua vontade, porque o Senhor coloca em nossos corações o querer e o fazer. Senhor, te peço neste momento por todos os teus filhos que estão escutando esta mensagem, esta verdade eterna, de que para entrar em teu reino devemos morrer e ressuscitar no único nome, que é o nome de teu Filho precioso, Yeshua HaMashiach. Senhor, te peço que cada um de teus filhos tome a decisão para poder reinar contigo para sempre. Tudo isso, Senhor, te peço no sagrado e precioso nome de teu Filho Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. Amém. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jared, yo te bautizo en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad